Meu convidado de hoje é Edgar Fonseca, jornalista, publicitário, empresário e também escritor, uma das pessoas mais influentes da mídia de Niterói. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista. Edgar, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Você é uma pessoa muito querida, amiga da casa, da CDL de muitos anos. E quem nos assiste queria saber, aonde você nasceu, Edgar? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu sou baiano. Baiano? Não parece. Eu sou de Salvador, apesar de não acreditarem, porque eu tenho uma origem italiana. Sim. Então tem essa aparência, às vezes, enganosa. Eu imaginava que você tivesse vindo do Sul. Não, pois é. Tanto é que o meu sogro, quando soube que eu estava namorando a minha atual mulher, disse, mas você vai casar com um mulato? Ela falou, não, ele tem olhos claros. Não, tem que ser mulato. Vindo da Bahia tem que ser ou negro ou mulato. E na verdade não é. Isso não é verdade. Nós temos uma imigração muito forte em Salvador. E o fato de eu ter esse sangue italiano talvez seja a grande característica, seja a tônica da minha incisão de palavra, da forma de ser. A personalidade do Edgar Fonseca. Tem muito a ver com o meu modo italiano, piamontese. De qual região da Itália que você... Piamontese, região de Piemonte, Sim. de lá que os meus avós vieram e se desenvolveram inicialmente na pecuária, nas fazendas, mas por último meu avô era metido com finanças, com banco, tinha uma série de coisas. Era outro tempo onde era possível alguém chegar como imigrante e virar banqueiro. Sim, é mesmo? Então a sua família é tradicional lá na Bahia? Muito tradicional. Eu nasci num berço, graças a Deus, de ouro, Sim. com muitas facilidades e muitas dificuldades. É mesmo, Edgar? Por que eu digo dificuldade? Porque eu sempre fui um homem do mundo. Sim. Muito liberal, da minha forma de ver. Eu gostaria de ter sido artista. Eu gostaria de ter sido cantor. Eu sou músico. Você é músico também, Edgar? É. Então, uma vez que eu ensaiei qualquer coisa, eram duas coisas proibidas. Ser músico e ser jogador de futebol. Eram duas coisas que não eram permitidas à classe média de jeito nenhum. E hoje é o sonho dos jovens, né? Pois é. Eu hoje tenho 5 filhos, todos são artistas. Nenhum nasceu normal. É mesmo, Edgar? Nenhum nasceu, todos são artistas. Então você influenciou bastante as crianças. Não influenciei exatamente, mas acho que é o genes e a forma mais liberal de lidar com a coisa. Sim. Eu, por exemplo, fui educado, estudei em conservatório, estudei música, mas quando eu cheguei aos 14 anos, que eu resolvi, por exemplo, dizer ao meu pai, não quero mais estudar esse instrumento, porque eu estudava acordeon. Meu pai, nordestino, achava que eu tinha que estudar sanfona. Sim. Na simplicidade dele, dizia, você vai tocar sanfona. Era um acordeon. Hoje eu estou até disposto a recomprar um acordeon para voltar a tocar. Eu cheguei a dar 2 concertos. Mas eu tinha horror do acordeon porque me era imposto. O acordeon era o mesmo instrumento que o Luiz Gonzaga tocava? Exatamente. O rei do Baião. E havia um reforço nordestino em cima do Luiz Gonzaga. Sim. Então eu me senti o próprio nordestino de chapéu de couro tocando sanfona. E para você aquilo era a morte? Era muito ruim, eu não tinha essa coisa. Aí eu disse ao meu pai, eu não quero mais estudar esse instrumento. Sim. Eu quero estudar violão. Ele falou, mas o instrumento de cachaceiro? O violão? Instrumento de moleque? Eu falei, não, absolutamente. Ele falou, eu te faço uma proposta, eu te dou o método e você se vira com o que você já aprendeu. Mas professor, para você ir para Gandá e para a noite, eu não pago. É mesmo, Edgar? E eu aprendi a tocar violão, transformando os acordes que eu conhecia de teclado para violão e principalmente no para a noite ver outros músicos tocarem. Eu aprendi olhando. Então a sua característica é autodidata, você aprende sozinho? Eu tenho o poder de talvez assimilar muito rápido as coisas. Sim. Então eu levei anos observando os outros e a insistência, né? Eu sou muito tenaz nessa coisa de aprender e ficava em casa sozinho, sendo expulso de quarto em quarto, ninguém queria. Hoje em dia fazem questão que eu toque. Mas... Ainda vou ver essa sua habilidade. Essa é uma habilidade que eu tenho realmente, que me é muito prazerosa, mas sempre foi lazer. Sim. Quando eu estava mais ou menos adolescente, eu tenho um primo que se tornou famoso,
E ele dizia, eu vou ser famoso como artista. É mesmo, Eu Edgar? dizia, não, eu não me importo, não me importo. E tocávamos frente a frente. Cama, meu irmão em frente a mim, nós tocávamos juntos. Qual é o nome desse seu Pepeu primo? Gomes. Pepeu Meu Gomes. primo em primeiro grau. É mesmo, Edgar? Foi considerado o maior guitarrista em Montreux. Então, isso são coisas que da vida. Que Ele se barato, lançou no cara. mundo, está aí, depois se juntou, casou com a Baby, tem as meninas. Sim. Então, mas eu, por exemplo, não tive essa felicidade de enfrentar um palco, coisa que eu gostaria. Eu não fiz. E isso aí te causa uma certa frustração. Não é frustração, mas até porque, pelo tipo de educação e de cobrança que eu tinha o mesmo nome do meu pai. Sim. Então, Seu nome é Edgar Batista da Fonseca Filho. Meu pai era um capitão de indústria, um industrial conhecido. E ele dizia, olha, você não pode comprometer meu nome. É mesmo, que peso, hein, Edgar? Tanto é que com todo o dinheiro que ele tinha, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Sim. Me levou para a fábrica e dizia que todo mundo tem, mas todo mundo trabalha. Me entregou uma chave, dizia, você abre a fábrica e você fecha a fábrica. Aos 11 anos eu comecei a fazer isso. De início eu achei que era uma tortura aquilo. Certo. Eu já agradeço muito ao meu pai pelo senso de responsabilidade, pela capacidade de visão, de realização, porque com 14 anos eu chefiava 180 homens. Já tinha um poder de mandar e dizia, aqui ninguém manda, só eu. Não era permitido a ninguém vir falar com nenhum dos operários que eu comandava. É mesmo? Tinha que ser comigo. E o colégio, como é que ficou nessa época? Não, eu passei a estudar de noite. E meu pai cobrava muito. Ele dizia que todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ser alguma coisa. E eu fui. Tanto é que eu estudei administração de empresas. Sim. Sua formação primeira foi administração de empresas. Foi essa paterna, tinha que estudar alguma coisa que fosse relativa às fábricas, mas eu não queria. No fundo, eu não queria. No fundo, tinha aquela alma do artista, eu queria. Aí fui fazer marketing, aí fui para fazer escola superior de propaganda e marketing. Já depois de formado em administração. Aí eu virei outra pessoa. Se encontrou? Não, porque eu já escrevia. Ah, Eu tá. comecei a escrever, escrevi em jornais, eu comecei a poetar, escrevia umas poesias, entrava em concurso, tocava violão, compunha música, aí comecei a fazer jingles publicitários, isso tudo paralelo. E meu pai dizendo, isso é coisa de maluco, isso não acontece, isso não é profissão. Isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. E deu. E deu. Eu ganhei minha vida, a vida inteira, com a publicidade, com o jornalismo. Eu nunca fiz nada na vida que não fosse ligado a essa área. É mesmo. Eu fui sócio de outras empresas, ocasionalmente, circunstancialmente, fui sócio até de indústria de jeans. Mas isso era circunstancial, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Entendi. Não era minha. Não era o teu negócio. Não é o meu negócio. Meu negócio é a comunicação. Eu fui. Quando eu cheguei aos 24 anos, o Antônio Carlos Magalhães, a quem eu fazia oposição, recebi um convite para trabalhar no governo dele, porque fazia oposição. Fui dirigir o Departamento de Cultura, tinha uma verba muito boa federal, eu coordenei o Mobral Cultural, e aí montava postos culturais. Foi a época mais feliz porque eu estava fazendo aquilo que eu realmente gostava. Te dava prazer. Dava prazer em fazer. Então eu dirigi uma galeria de arte, que tinha toda uma... Eu estudava muita arte, cheguei a entrar na Faculdade de Belas Artes, mas não segui, porque o meu negócio era esse, era fazer artes gráficas. Sim. Fui estudar arte gráfica depois separadamente. Tanto é que eu sou diretor de arte. Na É publicidade eu desenho do mesmo jeito. Hoje em dia está tudo informatizado. Mas eu sou do tempo de sentar e desenhar. Na prancheta. Na prancheta. Entendi. Eu sou do bico de pena. E como é que foi essa história da Bahia para o Rio, para Niterói? Circunstância. Eu me casei muito cedo, porque eu comecei cedo. Tudo na sua vida foi muito precoce, né? Eu comecei a trabalhar cedo e meu pai tinha uma coisa, ele me obrigava a trabalhar, mas ele era muito generoso. Sim. Ele me pagava muito bem. E evidentemente um garoto com autonomia, com autoridade, com dinheiro, solto na Bahia, era o diabo solto. Não havia outra forma. As soteropolitanas sofriam. Desde a noite, violão debaixo do bar do braço. Na Bahia. Você era o cara. Com dinheiro no bolso. Ainda mais primo do Pepeu Gomes, você era o rei da noite baiana. Era viver na noite. Não tinha axé que te segurasse. Exatamente. Quando eu cheguei aos 19 anos, eu achava até que eu estava cansado. Minha mãe dizia, meu filho, se casa logo antes que você morra. É mesmo, Se Edinho? casa logo, constitui família, que você vai morrer. Porque eu passava a noite inteira, na vivência boêmia, mas de manhã eu ia trabalhar. Eu tinha uma responsabilidade e tinha até, inclusive, meus cúmplices na fábrica. Existia uma porta de saída no fundo e que eu pegava uma pasta e dizia,
vou resolver um negócio. Saí, entrava por uma porta lateral e eu dormi em cima de um monte de chapa, era uma metalúrgica, um monte de chapa que tinha 3 metros de altura. Eu tinha um colchonete lá em cima e eu tinha aqueles caras que eram realmente meus comandados de fé. Sim. Eu vou dormir 2 horas. Subia e dormia num monte de chapas, para que meu pai não soubesse. Então eu dormia, não fazia falta, descia e continuava produzindo. E eu aí tive um envolvimento mais forte com a namorada e minha namorada ficou grávida. Sim. E como eu tinha responsabilidade, eu atravessei a rua e disse ao pai dela, vou casar com sua filha. Ele falou, por quê? Eu falei, não me pergunte. Ele falou, eu não vou te perguntar, porque se eu te perguntar, eu vou ter que te matar. Eu falei, isso é verdade. É mesmo? Então, o nosso acordo foi feito ali nesse nível. E eu me casei, eu tenho uma filha hoje já, de 40 anos. Sua filha tem 40 anos, Edinho. Uma pessoa já festejada, mestra em teatro. Ela tem uma escola, uma professora, escritora, premiada, uma pessoa que me dá muito orgulho, a Tereza Cristina, conhecida Tuca. E hoje tem uma escola de 6 andares. Que barato. Lá na Bahia. Se torne na Bahia. Que forma a maioria desses atores, como está aí, Lázaro Ramos, esse rapaz do Tropa de Elite, dele. Sei, o famoso Capitão Nascimento. Exatamente. Essa turma toda passa na mão dela. Hoje ela é mestra exatamente em formação dessa turma. Então, de alguma forma, os filhos foram resgatando algumas coisas minhas. Aí você casou muito cedo, casei ficou muito lá, cedo, veio embora. A separação, Separou. A separação, 5 anos e meio depois, era quase que fatal, né? Eu vim embora. Sim. Vim embora por questões até, como é que eu diria, de resgate. Porque eu era mais mãe e pai ao mesmo tempo, e eu tinha que abrir um espaço para minha mulher resgatar um pouco a maternidade dela em relação a eles. Sim. Então passei a ficar numa ponte de 5 vezes por ano na Bahia, eles vinham para cá nas férias, e assim foram os anos passando. Sim. Quando eu vim para aqui, inicialmente eu trabalhei no Fluminense. Quando você veio diretamente para Niterói. Não, eu vim para o Rio para trabalhar na Rede Globo, mas foi numa época em que o Walter Clark caiu. Sim. Eu era peixada, digamos assim, do Walter Clark, eu era puxado pelo Walter Clark, e eu fiquei meio perseguido. Vim para Niterói, para o Fluminense, mas ainda consegui ser transferido para o Globo, e eu fiquei 2 anos trabalhando no Globo ainda. Sim. Fiz Jornal da Família durante 2 anos. Mas não tinha espaço para o publicitário, era só para o jornalista. Como era o que tinha para ganhar dinheiro, eu fui escrevendo. Aí me convidaram para dirigir um jornal de Niterói, 7 dias, com um jornal famoso. Eu me lembro do 7 dias, jornal de entrega nos apartamentos, né? Exatamente. E aí vem a história em relação ao CDL. Sim. Porque o 7 dias, ele foi criado para fazer frente ao Ligue na época, que era Me um outro lembro jornal também. de distribuição gratuita. Os donos do 7 dias eram o Newton Gouveia, o Milton Barbosa, que é meu amigo até hoje, está aí, O Milton Gouveia, o pai do Robson? pai do Robson. É mesmo? E o Wilson Tauil, que era da Tecelagem Amazonas. Que também foi diretor daqui, da Exatamente, empresa. pai do Zé Antônio e do Maurício. Sim. Bom, esses 3 eram os donos, mas quem tocava mesmo era o Milton Barbosa, que foi sempre uma figura espetacular. Sim. Um homem de uma sensibilidade fantástica, é meu amigo até hoje. E foi, inclusive, meu avalista. Foi a pessoa que, quando eu comecei, que eu quis alugar o primeiro apartamento, quando eu cheguei aqui, meu avalista, sem perguntar muito, foi Milton Barbosa. E é meu amigo até hoje, tem um carinho muito grande pelo Milton, que foi presidente 2 vezes do CDL. Aí nós vamos ter que fazer um intervalo rapidamente. Quando voltarmos, você vai falar um pouquinho de CDL para quem está nos assistindo. O programa CDL vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o jornalista Edgar Fonseca. Edgar, falávamos dos 7 dias e como é que foi o CDL nessa fase aí para você? Porque o 7 dias, ele veio para alicerçar o comércio de Niterói. Ele foi criado com esse objetivo? Com esse objetivo. Tá? Existia somente o Ligue, que era do Fernando Marcondes Ferraz, e isso foi feito para combater. E eu vim para dirigir. Certo. Dirigi os 7 dias, criei uma proposta nova de trabalho, me enturmei de tal forma na cidade, foi quando eu fundei minha empresa. Sim. Porque na época não existia agência de publicidade, que pela tradição dos governos anteriores do antigo estado do Rio, ser publicitário em Niterói era como ser ladrão. É mesmo? Era mal visto, era cheio. Pejorativo. Era pejorativo, só tinha picareta e tal. No dia que eu falei, sou publicitário, quase me bateram.
Qual o nome da sua empresa? Edgar Fonseca Filho Comunicação. Até hoje? Até hoje. Eu coloquei esse nome exatamente em protesto à situação. Sim. Ou seja, eu vou me expor, eu vou colocar a cara a tapa. Porque ninguém tinha coragem de fazer isso. Porque o antigo Estado do Rio, os governos, as agências que existiam, as tramas, as coisas que eu soube, ninguém me aceitava. Certo. Então eu falei, vou fazer uma coisa séria. E comecei a fazer um trabalho sério. Foi quando surgiu o Palácio da Ótica, que foi meu primeiro cliente. Sim. Veio a Glória Moda. Palácio da Ótica da Érica, É, né? na época, o seu Eric aí. O seu pai dela, né? Pai dela, o seu Eric. Sim. E veio a Glória Modas, que foi uma empresa que eu cresci junto com eles. Sim. Tá? Tradicionalista. Até Celagem Amazonas imediatamente aderiu, que era do Wilson Tawil. Eu conheci o seu Ricardo. É. O Bilton Barbosa me deu a conta da Barbosa Camiseiro, era maçom também. Eu cheguei a ter 18 clientes logo de início. Começou já grande. 18 clientes. Sim. Tanto é que tudo que eu tenho aqui, eu ganhei aqui. Eu não trouxe nada do que eu tinha de patrimônio da Bahia. O que você ganhou na Bahia ficou lá. Ficou para meus filhos, não, é outra história. Você aqui fez sua Nem vida. a herança do meu pai eu trouxe. Ficou por lá. Sim. Tudo que eu tenho aqui, eu ganhei aqui. E ganhei com a publicidade, ganhei com esse mercado de Niterói. É um mercado bom de trabalhar. Agora, eu tenho algumas questões que eu acho, por exemplo, a classe lojista, que é a classe que manda na cidade, em termos econômicos, talvez tenhamos ainda que fabricar um político dentro dessa classe para dominar, tomar conta dessa cidade. Mas você fugiu do CDL. Você não o falou do CDL. O CDL Eu queria que é você horrível. falasse um pouquinho da história. Quando você conheceu a CDL? A CDL era uma entidade tal qual é hoje? Ou ele era mais influente, participava mais ativamente da política da cidade? O CDL era um gueto. Era um gueto no bom sentido, dos homens de bem. Alberto Grabe, Gershon. Seu Dornas. O Dornas Maciel. Seu Oscar Gimenez. Gimenez, que era muito meu amigo. Foi Seu rotariano. Tawil. Foi rotariano junto comigo. Eu fui presidente do Rotary. Foi na mesma época que ele. Sim. Entendeu? E o CDL vivia mais ou menos trocando de mãos entre aquelas pessoas conhecidas. Não havia essa abertura que tem hoje. Sim. Tá? Quando houve o primeiro movimento de se trocar a diretoria do Sindicato dos Lojistas, Sim. que pertencia tradicionalmente o poder na mão da família Moreira Leite, Sim. eu era muito amigo do Moreira Leite, Do pai do Luiz Paulino? do tio, Do tio? Do Rubem Moreira Rubem Leite? Moreira Leite, que era meu amigo, gostava muito dele, mas existia um choque entre o sindicato e o CDL. Sim. Havia uma briga antiga. Havia necessidade de uma renovação e o Robson, da líder, Sim. foi a Filho do seu pessoa- Milton Gouveia. do Newton Gouveia, Newton. foi a pessoa indicada para ser o novo presidente. Mas tinha uma turma nova, tinha o Douglas Reiser, por exemplo, era uma pessoa que foi importante, o César Diuana foi importante. Sim. Tinha uma série de pessoas que eram uma turma mais jovem que estava disposta a assumir o sindicato. Inclusive uma das filhas do Alberto Grabe, não era a Cintia, era outra, esqueci o nome dela agora. Mas, de qualquer forma, era uma renovação. Sim. Eu intermediei mais ou menos essa questão e quando passamos a uma diretoria, foi criada a figura do Manuel Alves. Aqui na CDL. aqui no CDL. E quem era Manuel Alves nessa época? O Manuel não era absolutamente, era só um associado. Era um fotógrafo de uma loja só ali, era muito rejeitado dentro do processo. Sim. Principalmente porque o Manuel era pobre. É mesmo? Isso é verdade. O Manuel era considerado à margem. O Manuel era interessado. Ele vinha e tal. Então, dentro desse projeto novo, o Manuel era a pessoa que talvez pudesse fazer. E aí está o grande achado. Nós fizemos a campanha para eleger o Manuel. Você e eu e quem? Estela Prestes. A colunista? Hoje eu posso revelar. Eu e Estela Prestes fizemos um movimento. Na época, ela tinha uma coluna no Fluminense. Vejam só, hein? Com toda a influência que a Estela sempre teve, que continua. Certamente. É minha amiga até hoje. Mas a gente trabalhava, dizendo, vamos, tá eleito, vai, é ele, e foi. E foi. E talvez daí tenha surgido a grande transformação. Sim. Porque o CDL nessa época funcionava ali naquele Edifício Presidente. presidente ali. Era uma sede, digamos assim, considerando em relação ao que se tem aqui hoje, muito humilde em Sim. relação a isso aqui. E o Manuel, que era considerado uma pessoa menos apta a ser presidente, talvez, fez isso aqui. O Manuel foi um grande realizador e talvez um grande transformador. Verdade. Então isso tudo serve de exemplo que as pessoas, às vezes, a pessoa às vezes por preconceito é colocada à margem Sim. e não é dada a oportunidade. E é legal que nós conseguimos fazer
para o Manuel Alves, até porque a nossa sede leva o nome dele, tem homenagem ao que ele fez. Nós conseguimos fazer isso em vida. Ele teve a oportunidade, já nos seus últimos dias, de passar pela porta do prédio e ver que estampado no prédio estava o nome dele. Mas foi a coisa mais merecida. Fizemos isso com o seu Alberto Guerchon, dando a ele o nome do nosso auditório. Os ex-presidentes, seu Milton, seu Oscar, todos os outros têm salas aqui com o nome deles. Nós queríamos fazer isso em vida para que eles pudessem gozar em retribuição a tudo que eles fizeram por nós. Isso eu acho muito bom, porque o Manuel foi uma pessoa que eu briguei muito. Em vida eu briguei muito com o Manuel. Porque o Manuel era muito cabeça dura mesmo, e eu tinha essa coisa da interferência. Sim. Eu dizia, não, mano, você tem que fazer isso. E o Manuel era chato. Vocês se batiam muito? A gente se batia. Muitas vezes brigamos. Mas eu acho que o Manuel tinha uma coisa, o Manuel era um homem honrado. Certo. O Manuel era um homem sério. Ele era cabeça dura. Eu era uma mula para torcer. Era difícil convencê-lo. Difícil convencê-lo. Mas o Manuel tinha uma coisa a favor dele. Ele tinha o desejo de empreender. Ele queria fazer, ele fazia de qualquer jeito, mas fazia. Que beleza. Mudando um pouquinho, política de Niterói. Esse tempo inteiro que você está na nossa cidade aí, olhando como um participante, como observador. Passei por todos. O que você tem aí de pontuar para a gente de importante? O meu amigo Valdemir Bragança, eu digo meu amigo porque é meu amigo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Rotary, que eu fui rotariano também, por questões de tempo eu tive que me afastar, mas conheci ele lá no Rotary e fiquei encantado com ele. Foi talvez o prefeito com quem eu tivesse tido mais proximidade. Quando eu cheguei a atuar, realmente, foi a época do Moreira Franco. Sim. Existia uma briga entre o Moreira Franco e o jornal nessa época, que eu preferi fazer um acordo com o Moreira. O Moreira é uma pessoa extremamente educada, é um gentleman. É um hábil articulador também? O Moreira pode se falar o que quiser. O Moreira é um sujeito educado, é um sujeito fino, entendeu? E é um político de visão longa, distante. Ele é um homem pragmático. Acho o Moreira respeitado. Sim. Então fiz um bom acordo na época com o Moreira. Veio o Valdemir, sim, que sempre foi meu amigo. Teve a infelicidade de não ter dinheiro para trabalhar. Sim. Teve grandes dificuldades. Veio o Jorge, no momento em que havia um orçamento muito propício. Sim. E justiça seja feita ao Jorge. Esse primeiro governo do Jorge mudou a história da cidade. É mesmo. Pode hoje, quem quiser falar mal do Jorge. É verdade, concordo pode contigo. Falar mal do Jorge à vontade. Hoje não faltam razões. Até para chegar aqui foi difícil hoje por causa do engarrafamento. Sim. Mas a nível da verdade, eu sempre trabalhei com essa verdade. Essa independência de verdade que às vezes faz o diferencial. É verdade. Na tua profissão é fundamental. Eu sempre disse, o Jorge recuperou a autoestima do niteroense. É verdade. Quando eu cheguei aqui, todo mundo tinha vergonha de ser niteroense. Eu estudava no Rio, no centro do Rio. Eu também. E as pessoas diziam o seguinte, o morador de Niterói vem para cá com o pé sujo. Quando um professor meu falou isso em sala, eu não ia para a aula dele se eu não limpasse meu pé. Para que ele não achasse que eu morava em Niterói por estar com o pé sujo. E isso me marcou. Eu comecei a fazer uma outra faculdade, comecei a estudar musicoterapia com minha atual mulher. Quando eu atravessava e voltava de barca de noite, o pessoal gritava, vai, bando de Araribóia. Show! Vai para a roça onde vocês moram. É mesmo, Edgar? Então, tinha aquela coisa, eu dizia, eu sou baiano, não tinha nenhum compromisso com o show Araribóia. Mas fui ficando... Indignado. Indignado porque eu fui me apaixonando por essa terra. Eu sou mais niteroense do que baiano hoje. Porque eu vivi mais tempo em Niterói aqui? Do que na Bahia. É verdade. Eu estou há mais tempo aqui. Se tem um niteroense aqui hoje, de fé sou eu. Eu realmente tenho amor pela terra, brigo pelas coisas da terra. Mas Jorge, vamos falar de Jorge aí para encurtar. O Jorge teve essa capacidade. E por mais que se fale, a obra faraônica, etc., foi pragmático. Criou um diferencial. Hoje você vê em qualquer lugar, o Max está em tudo quanto é lugar. Verdade. Hoje é um símbolo da cidade, né? Eu discuto hoje o orçamento do ponto de vista das necessidades graves, como deslizamento de terra, encostas, etc., saúde precária, e se fazer uma torre turística. Sim. Eu tenho questionamento. Sim. Mas a verdade é o seguinte, no dia que Jorge morrer, ele vai deixar essa obra toda, que é do Niemeyer, para o resto da vida. Ninguém vai tirar do Jorge esse mérito. É verdade. E trazendo gente para conhecer. Isso daí é inquestionável, né, Edgar? Boa situação. Então, eu não tenho, pessoalmente, nada contra o Jorge. Sim. Tá? Inclusive, já fiz campanha do Jorge. Fiz profissionalmente. Sim. Fui a pena, escrevi muito para o Jorge. Sim.
Agora, eu acho que hoje houve uma infelicidade dramática nesse último governo dele. A conjuntura não ajudou. Toda a saúde dele, os problemas dele, a equipe dele já não é mais a mesma. Sim. Esse leque de fazer acordo com 25 partidos, 30 partidos, 40 partidos, isso não dá certo. Para as próximas. Nosso tempo é curto, a gente tem que adiantar que você é uma pessoa de muito saber. Eu não sei o que vai acontecer. Sim. Honestamente, não sei. Sua intuição. Acho que o Jorge tem muito desgaste, mas ele quer continuar. Acho que ele não está morto. E você, Edgar, apostaria em quem? Eu não tenho ainda uma aposta. Eu acho o Felipe, por exemplo, uma proposta de possível no futuro prefeito dessa cidade. Felipe Peixoto. Sim. Eu acho possível. É o que está sendo... É algo factível. É o que está no embrião. É o que está sendo elaborado. Desses que estão aí, pode dar qualquer coisa hoje. Sim. O Sérgio Sveig é um candidato forte contra o Jorge. Sim. Acho que o Jorge tem a máquina na mão, tem uma série de vantagens, entendeu? E ainda tem uma coisa que eu questiono. Será que o povo de Niterói está realmente brigado, separado do Jorge, ou apenas está zangadinho com ele? Está brigado com ele? Será que não faz as pazes? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O nosso programa não é só político, ele tem outras nuances. Você acha que o comércio deveria ter um representante na Câmara, por exemplo? Não tenho a menor dúvida. Isso facilitaria? Eu acho que não só facilitaria, não. Tem que marcar espaço. Acho que Câmara é representação de segmentos. Acho que todos os segmentos da sociedade têm que estar ali. Perfeito. Mas eu acho que o segmento maior, economicamente falando, que é o lojista, não tem um lojista ali dentro. Como você hoje define o comércio de Niterói, Edgar? Olha, eu acho que está num processo de mudança. Há uma mutação. Primeiro, com uma nova realidade, que houve uma invasão imensa de capital estrangeiro na cidade. Sim. O mercado imobiliário tomou um rumo aqui que não favoreceu a cidade especificamente. Então, pensar, desenvolvimento. Depende. As construtoras daqui estão todas em má situação perante aos multinacionais que chegaram. Eu moro no Jardim Caraí, já não aguento mais tanta maquita, tanto martelo na minha cabeça e não consigo tirar o carro da garagem. Eu já ando a pé. É mais barato andar a pé de táxi do que ficar no engarrafamento. É verdade. Não resta dúvida. Então, essas coisas eu acho errado. O comércio, você acha que evoluiu? Evoluiu muito. Muito. Eu acho que, por exemplo, houve um ganho. Icaraí, por exemplo, retomou uma posição. Sim. Houve um desvio quando a coisa ficou somente plaza, que hoje eu acho pouco para a cidade. Sim. Tinha que ter outro shopping, caberia um outro shopping já. Entendi. Entendeu? Agora, quando a Moreira Cela se recuperou, eu achei ótimo. Porque tem todo um charme aquilo. É verdade. Um comércio de rua pujante, né? E bonito. É gostoso, entendeu? É um Leblon de Niterói. Edgar, o bom quando a gente entrevista uma pessoa culta, com conteúdo, igual a você, é que o tempo corre contra nós. O nosso tempo já está acabando. Uma pena. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas de ordem pessoais para poder terminar a nossa entrevista. Futuro, Edgar Fonseca. Bom, nós temos um jornal que hoje é o jornal talvez que mais cresça na cidade. Isso é um ponto. É o Diz. O Diz. O jornal Diz hoje cresce. Que inclusive eu recebo pela internet, faço questão de ler, porque eu prefiro muito mais o da internet do que o em papel, porque eu acho que o papel é ecologicamente incorreto. Hoje nós temos 16 mil jornais em papel, porque é a materialização. Sim. E há uma necessidade de fazer isso. Mas hoje nós já temos 150 mil endereços sendo mandados em PDF, que é o jornal até mais bonito da internet, porque tem um monitor, tem luz, é muito mais bonito. É o futuro bater na porta, que é realmente a questão digital. Família. A família é tudo. Eu não consigo entender nada sem a família. Família, eu sou pai, eu sou avô, eu só sei entender a vida dessa forma. Política. Uma necessidade. Todo ser humano é um ser político. Niterói. É um lugar adorável. Eu adoraria poder ajudar essa cidade a não ter tanto congestionamento. Eu odeio esse congestionamento. Edgar Fonseca para Edgar Fonseca. A Fonseca é um cara muito resistente. Eu digo sempre que é um terrorista das letras, porque eu não tenho poder, mas tenho uma máquina e uma arma chamada cabeça. É com ela que eu brigo. Querido, foi um prazer entrevistá-lo no nosso programa. Até a próxima semana com mais um convidado.